Nós temos aqui o texto 1 Reis 10, 24 e 25, fala assim: e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Então nós temos aqui que toda a terra buscava, né, ir até Salomão. E ele não deixava de passar para as pessoas a sabedoria que Deus colocou no coração dele. E muitas vezes as pessoas aprendem as coisas e retêm aquilo dentro delas. Né? Uma das coisas que nós fazemos no curso da clínica é passar para as pessoas aquilo que nós aplicamos lá. Aquilo que Deus nos deu, nós fazemos questão de ensinar as pessoas, para que possam aplicar em outros lugares, em outras igrejas também, né? Então a Lagoinha dá esse privilégio para você, de ir até a clínica ali e aprender, né, sobre cura interior. Salomão causou impacto em muitas pessoas e muitos líderes, multiplicando neles a sua visão. Para seguir o exemplo de Salomão devemos. Eu queria só colocar uma questão aqui, antes de falar o primeiro tópico aqui, que é a questão de impactar as pessoas. Né? A sabedoria de Salomão impactou as pessoas, a forma que ele agia e a forma que ele usava daquilo que Deus deu a ele. Nós somos canais, né? Ele impactava líderes e outros tipos, né, de pessoas que o procuravam. Não havia, né? Ele sempre estava pronto para mostrar para as pessoas aquilo que Deus o deu. Né? E nós temos que passar para frente e não reter aquilo que o Senhor nos dá. E o primeiro tópico aqui é compartilhar nossos conhecimentos. Né? Compartilhar. É mostrando, é testemunhando, é mostrando às pessoas aquilo que Deus nos deu, é ensinando com alegria e não com egoísmo. Né? Tem gente que fala assim, eu já vi pessoas falar assim, não vou ensinar ninguém o que eu aprendi. Não vou ensinar ninguém vai ficar sabendo. Não é? Tem pessoas que retêm com elas. E muitas vezes elas passam por situações difíceis, porque depois se tiver que ser substituído ou se precisar de sair e ter alguém ali para substituir, não vai conseguir, porque não ensinou, não passou nada para ninguém. Mas Salomão não, ele passou a sabedoria dele. Então hoje nós vamos falar sobre isso, pastores, né? Compartilhar os nossos conhecimentos. Exato. Exatamente, exato. Uma das coisas. Isso é matemática. Não, então deixa eu compartilhar parte do meu conhecimento. Você foi atiçar, tá vendo? Olha aí. A matemática não é tão exata quanto se pensa que ela é. Ela é muito mais formal do que exata. Então, tá bem. Mas uma das coisas que a gente entende, Guerra e Rogério, é essa questão do impactar, que todo mundo tem um poder de influência. Sim, com certeza. Porque às vezes você pode estar nos ouvindo e falando assim, mas eu não estou em nenhuma posição onde eu possa impactar a vida de ninguém. Salomão era um rei e ele sim, ele era muito conhecido, ele se tornou famoso e ele podia estar numa posição de impactar ninguém. Mas olhe para mim, eu não saio de casa, eu não tenho ninguém, eu não estou em posição de liderança, eu não influencio ninguém, eu não vou ter como impactar ninguém. Esse é um engano. Nós podemos impactar pessoas independente de onde nós estamos, da classe social a qual pertencemos, de que contexto social nós frequentamos, de que situação nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos convivendo continuamente com pessoas e nos relacionando com pessoas. Então, à medida que eu me relaciono, eu vou ter a oportunidade de impactar
ou não a vida dessas pessoas com as quais eu estou tendo um relacionamento. Então, por mais restrito que seja o seu campo de ação, né, em termos de conhecimento e relacionamento com o número de pessoas, isso não impede de você impactar a vida dessas pessoas. Isso não impede de você transmitir a essas pessoas a sua experiência, a sua sabedoria, o seu conhecimento e aquilo que você tem de bom dentro de você. Então, independente, né, daquilo que você tem, você é alguém e a essência daquilo que você é pode realmente ajudar, contribuir, impactar, mudar, né, ajudar as pessoas a mudarem o rumo da sua vida e principalmente a terem uma revelação do propósito de Deus na vida delas e entender quem realmente é Deus. Então, eu lembro de uma história interessante que eu ouvi há muito tempo atrás, a respeito da vida do Mor Cerulo, que é um dos grandes evangelistas que a gente conheceu. Então, ele morava num orfanato, ele era de descendência judaica e ele foi criado dentro de um orfanato. E uma senhora que tomava conta dessas crianças no orfanato, um dia recebeu uma palavra de Deus de que ela iria fazer uma grande obra para Deus. E aí ela recebeu aquela palavra no coração e ficou. Eu vou fazer uma grande obra para Deus sendo faxineira nesse orfanato, né? Que grande obra para Deus eu vou fazer, né? Sendo faxineira num orfanato. Né? Então, você pensa dessa maneira, com essa visão. Mas essa senhora, ela não só evangelizou, como também foi uma das pessoas extremamente responsáveis pelo discipulado de Mor Cerulo. Talvez aquela senhora nunca tenha saído de dentro daquele orfanato, mas a pessoa a quem ela discipulou, evangelizou e pregou em todos os continentes e tem pregado e tem escrito e tem deixado uma mensagem até hoje viva e eficaz do Evangelho e do poder de Deus. Quantas pessoas não foram curadas e impactadas pelo ministério de Mor Cerulo no mundo todo? Agora, se a gente olha, né? Quem eu vou impactar? Quem sou eu para impactar alguém? Então, muitas vezes, nós não temos nenhuma dimensão daquilo que está lá na frente. Tem uma história de uma senhora que ela era evangelista mesmo, eu me lembrei aqui agora. E ela não foi impossibilitada de sair. Ela tinha que ficar em casa, que ela não conseguia mais andar. E ela morava num lugar que tinha um presídio muito grande. Então, o que ela fez? Ela chamou uma pessoa e começou a escrever cartas e mandar para o presídio. E muitos lá converteram através das cartas dela. Começou a discipular através das cartas. Então, e alcançou muitos presídios. Paulo escreveu cartas da prisão. Ela escreveu cartas para a prisão. Isso aí. Não é? Deixa eu colocar aqui os nossos canais de comunicação, né, disponíveis aí para os nossos telespectadores, né? O 3209-3301 é atendimento eletrônico, né? Ali você faz então a opção número 1 e aí então você deixa ali a sua mensagem, você grava, né, a sua pergunta que vai ser trazida aqui para a gente poder esclarecer ou trazer a resposta necessária. Ou 3253-3320, que é o nosso atendimento ao vivo, não é? Então você liga para cá, a nossa produção vai atender a sua ligação e repassa aqui para o estúdio para a gente poder ouvir a sua pergunta ou a sua participação dentro desse tema que nós estamos abordando, né? E também agora disponibilizado pela a nossa emissora, né? O WhatsApp, que é o 8402-9756, 8402-9756, o nosso famoso, conhecido Zap. Então, pelo WhatsApp você pode então também participar aqui conosco nesse tema que nós estamos abordando hoje, né? E aí? Nós estamos compartilhando nossos conhecimentos. Essa realmente talvez a maneira mais
primária de Sim. impactar as pessoas. Com certeza. Né? Que é o compartilhar, através do relacionamento, o conhecimento que você tem. Então, no caso específico de Salomão, é muito interessante quando a rainha de Sabá vem, né? E ela vê toda a sabedoria, toda a grandeza de Salomão, ela faz um comentário, né? Que como são abençoados e bem-aventurados os servos dele, Sim. por estarem ali perto dele todo o tempo. Então a gente vê que ela veio de longe por ouvir a fama, falou: a tua fama sobrepuja aquilo que eu ouvi, né? Mas ela não ficou entendendo que apenas ela estava sendo impactada. Sim, né? Todos os que estavam, todos os serviçais. Ela falou assim: como eles são, né? Privilegiados e abençoados. Quem? Aqueles que te servem, por estar perto de você e poder ser impactado por tão grande conhecimento e grande sabedoria. Então, é essa transmissão do conhecimento que vem dos relacionamentos ou que vem de uma posição, até mesmo uma postura profissional. Né? E sadia, né? Porque são coisas bonitas, né? E que vão trazer conhecimento e vão suprir a necessidade das pessoas, né? E expandir e até abrir o leque. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Eu vejo pessoas que fazem o curso lá da clínica e falam assim: nossa, eu não sabia que existia isso, né? Olha, agora eu estou entendendo até, né? Ontem eu estava dando aula sobre identidade e a pessoa falou: não, pastor, eu não sabia que eu tinha esse monte de coisa, não. Agora que eu estou detectando aqui, que eu tenho até que dar um jeito agora de trabalhar isso, né? Então, muitas vezes as pessoas abrem o leque das pessoas, né? Mesmo nas clínicas, quando nós ministramos, né? A pessoa... Eu lembro até de um testemunho nessa última clínica, né? No sábado, né? Que você deu uma ministração sobre bastardia lá e a pessoa escreveu, né? Deu um testemunho lá que realmente mudou a vida da pessoa. No domingo a pessoa já acordou assim, transformada, porque impactou com aquilo que foi passado, né? Graças a Deus. E tremendamente isso aqui. Como que de um dia para o outro a vida da pessoa muda através do quê? De um ensinamento, de uma ministração, né? Como é que Deus é tremendo, né? É lindo. Lindo demais, né? Impactante mesmo. Uma das coisas interessantes, Guerra, que a gente vê, até mesmo dentro do contexto de Salomão, que Salomão ele não tinha apenas um chamado para ser o rei de Israel. Ele tinha um chamado que ia além de governar Israel. Rogerinho, dá um tempinho só para nós podermos termos aqui a honra da participação ao vivo da Cristina, de Juiz de Fora. Bom dia, Cristina, tudo jóia? Bom dia, pastor. Tudo bem, graças a Deus. A paz do Senhor, viu? Paz do Senhor. Que bom. Obrigado pela sua participação, sua ligação. É um prazer. Acompanho os irmãos todos os dias. Amém. Pois não, querido? Pastor, eu gostaria que os pastores, né, que estão aí, me dessem assim, um esclarecimento, faz parte do ministério, de intercessão. Sim. Só que na minha família, a maioria das pessoas casam e divorciam. E há muito tempo atrás, há cerca de uns 13 anos, eu fui casado com uma pessoa e a gente divorciou. E agora em abril, dia 17 de abril, eu me casei novamente. E isso é minha... Alô? Oh, que pena. Cristina, se você puder então retornar a ligação, não deu para a gente entender exatamente, né? Cortou a sua pergunta a respeito disso. Pois não. Então, uma das coisas que a gente vai entender dentro do chamamento de Salomão, né, como eu estava dizendo, que ele não tinha um chamado apenas para ser o rei de Israel. Salomão, ele teve a oportunidade de demonstrar a glória de Deus através da nação de Israel. Sim. Então, ele como rei,
ele tinha um chamado pessoal, mas a própria nação de Israel tinha o seu chamado como nação. Sim. Então Deus, quando ele separou aquela nação e fazer daquela nação, daquele povo, o seu povo, ele queria que todas as outras nações da terra fossem abençoadas através daquele povo. Isso então, mesmo. esta era a aliança que Deus tinha feito com Abraão. E esta era a aliança que Deus foi, né, confirmando com Isaac, com Jacó. E agora era a hora de Salomão demonstrar para o mundo toda a grandeza de Deus e fazer com que todas as nações pudessem ver o que é ser governado por um Deus, ou saber o que é estar debaixo da bênção de um Deus todo-poderoso e que realmente é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Amém. Então, esse impacto que a gente vê não é simplesmente no impacto das pessoas, mas é no impacto que podemos causar numa cultura. Sim, né? Com certeza. Podemos fazer isso? Sim, podemos. A expansão dele foi muito grande, né? No sentido assim de testemunhar o Deus que ele servia, né? Aquele povo bem pagão, bem idólatra, né? E eles vieram até ele. Sim. E valorizaram a questão do Deus de Salomão, né? Então, isso é muito importante e eu acho que hoje a gente deve entender isso, né? Trazer Salomão como exemplo na nossa vida no sentido de mostrarmos para as pessoas aonde nós estamos a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas e testemunhar isso. Dessa forma nós vamos atrair pessoas. A igreja vai atrair pessoas. Por quê? Porque elas vão, não, eu vou ali porque ali realmente tem um Deus, ali realmente as coisas acontecem, né? Muitas vezes a gente viaja e tudo, as pessoas falam assim, que a gente chega no lugar e representando Lagoinha, vocês são de Lagoinha, Deus tem abençoado e tudo. Por quê? Porque o Senhor tem dado sabedoria, não é? E isso é importante, esse testemunho é importante, não é? A pessoa olhar com bons olhos, né? É muito forte isso, né? Nós temos uma participação aqui pelo WhatsApp, que é o do Romário. O Rogério diz assim, bom dia, paz, sou um novo convertido, como eu sei qual é o meu chamado, quero aprender mais de Deus para ajudar as pessoas que ainda não o conhecem. Uma das coisas, Romário, que a gente vai entendendo com relação ao nosso chamado é à medida que nós vamos fazendo aquilo que o Senhor coloca diante de nós e o quanto aquilo traz satisfação e alegria para nós. Então, fazer a obra do Senhor é algo que todos nós somos chamados para fazer. Agora, aonde e como o Senhor vai usar cada um, isso é algo que o Senhor vai trazer para você de uma maneira muito clara. Uma das coisas que eu aprendi e eu gosto e guardo muito e trago a minha lembrança sempre isso, é uma palavra que eu ouvi uma vez em janeiro, lembra a data, janeiro de 1999, do Pat Robertson, numa conferência, quando ele disse: o chamado de Deus para você vai ser com as suas impressões digitais. Isto é, aquilo que Deus tem para fazer através de você e o ministério que Deus tem para desenvolver com você, ele não vai ter a minha cara, ele vai ter a sua cara. Por quê? Porque ele vai usar as experiências que você teve, o conhecimento que você tem, os lugares que você passou, aquilo que ele entregou para você como dons e habilidades especiais, e ele vai usar tudo isso de acordo com o propósito dele. Então, se é baseado na sua vida, na sua experiência, nos lugares que você passou, nos dons que você tem, não pode ser cópia daquilo que eu vivi. Então, essa é
uma das características e você vai fazendo aquilo que vem à sua mão para fazer, sabendo que você está fazendo para o Senhor, né? Amando o Senhor e amando a si mesmo. Amém. E depois amando o próximo. Claro, exatamente. Nós temos a participação ao vivo do Ronaldo, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Eu queria perguntar para os pastores o seguinte: Salomão foi um homem muito sábio, mas no final ele deixou o ministério dele ser um fracasso. Como que ele pode ser um exemplo se ele fracassou no final? Tá, obrigado. João. Tá ok. O Senhor te abençoe, viu, Ronaldo? Obrigado Amém. Pela sua ligação. Tchau. Nós precisamos entender que nós não somos apenas bons exemplos. Nós também podemos ser maus exemplos. E Salomão, ele foi um homem que, em um momento da sua vida, ele foi referência e aquilo que ele escreveu continua sendo referência. A revelação que Deus entregou a ele e a sabedoria que Deus deu a ele não é invalidada por aquilo que ele decidiu fazer depois. A decisão de Salomão de ter desobedecido a Deus e descumprido as ordens e os quebrados princípios de Deus não invalidam a sabedoria que Deus entregou para ele. Então, os provérbios que Salomão escreveu continuam sendo provérbios de sabedoria e a fonte da sabedoria é Deus e Salomão entende que a fonte da sabedoria é Deus, tanto é que ele mesmo escreveu isso. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha pecado. E por isso, mais uma vez, ele nos serve como exemplo. Exatamente. Que nós não podemos nos estribar, né, ou ficar sendo sustentados pela nossa própria sabedoria e pelo nosso próprio entendimento. Exatamente. Nós precisamos sempre recorrer ao temor do Senhor e não fazer o que Salomão fez. Até no seu erro, ele foi um exemplo. Exatamente. Um exemplo de que não devemos fazer tudo do jeito que ele fez. Como nós já falamos até aqui em outros programas anteriores, a respeito de Davi. Falamos, aliás, vários dias aqui sobre Davi. Sim. E Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, pecou, errou e continua sendo o homem segundo o coração de Deus, não é? Ou seja, houve um arrependimento, se arrependeu dos seus pecados, tudo que ele fez com Batseba, enfim, tudo que nós já abordamos aqui, mas um homem até hoje é, né, um homem segundo o coração de Deus e a descendência é da raiz de Davi, não é? Então, nós temos que entender isso, né? Ou seja, houve pecado, houve arrependimento, claro, conviveu com as consequências, até hoje o povo convive com as consequências, as sequelas das decisões de Davi. E perfeito é só Jesus, né? Só ele conseguiu a perfeição, né? E Exatamente. João fala assim, nós estamos sujeitos ao pecado. Exato. Não é que nós vamos pecar, nós estamos sujeitos. E Salomão foi um que esteve sujeito também. Não é tudo, as coisas subiram para a cabeça e tudo. Mas como diz o pastor Rogerinho aqui, isso não invalida o que ele fez. Não é? Muitas vezes, se for assim, uma pessoa quando cai em pecado, aí a gente vai anular tudo que ela fez para trás, focando só em cima daquilo, não. Ela tem direito de arrependimento, tem direito de conserto, que Deus nos dá esse direito, de arrepender e consertar. E não vai invalidar o que ele fez, não é? E Salomão foi o mesmo. Então, olha para esse lado aí, né? Tenha sabedoria, né? Leva como exemplo também, não é? E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso segundo tópico aqui que fala: pensar em qual a melhor contribuição que podemos dar ao nosso mundo, né? Ou ao próximo, né? Sim. Não é? Eu tenho que pensar nessa questão da sabedoria que Deus nos dá. Qual a contribuição que eu vou dar ao mundo através do que Deus me deu? Não é? Salomão contribuiu com a sabedoria.
em todos os lugares ficaram sabendo da sabedoria dele, não é? E agora, e você que está nos assistindo aqui, qual a contribuição que você está dando diante daquilo que Deus te deu? Amém. Não é? Nós temos uma participação ao vivo do Ivan, lá do Maranhão, não é? Bom dia, Ivan. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu vejo que os irmãos estão falando a respeito de Salomão, e a pergunta anterior falava a respeito do fracasso de Salomão. Exato. Na verdade, eu tenho dúvidas com relação à questão da sabedoria dada por Deus para Salomão, uma vez que a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor no Senhor. Isso. Então, como poderia Salomão ter tanta sabedoria dada por próprio Deus, se para ter o início da sabedoria é temer ao Senhor? Se ele fracassou, isso não significa que o temor dele não haveria tanto temor do Senhor? Então, assim, eu fico imaginando se isso seria uma contradição bíblica, uma vez que era necessário haver temor do Senhor para que houvesse sabedoria. Aham. A pergunta é isso. Deu para entender. Tá jóia, viu? Muito obrigado, Ivan, pela sua participação. Um abração aí nessa terra maranhense. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém. Amém. É muito interessante a gente olhar para o contexto de uma pessoa que ela teve uma experiência com Deus e mesmo tendo tido essa experiência com Deus, ela em determinado momento ela cai. E ela caiu exatamente naquilo que ela era ou se achava forte, que é o caso de Salomão. O que fez com que Deus fizesse uma aliança específica com Salomão? Deus não fez uma aliança com Salomão só porque Deus tinha uma aliança com Davi. Deus fez uma aliança com Salomão porque Deus olhou e viu o coração de Salomão. E Deus perguntou a Salomão, o que é que você quer que eu faça para você? E ele então pediu sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria. E é muito interessante que a palavra de Deus diz que não houve e nem haverá ninguém essa é a palavra, que tenha a sabedoria que foi dada a Salomão. Agora, o que Salomão fez com aquilo que ele recebeu? Então, nós já até abordamos isso, a pessoa se perde, né? Com certeza. Então, ela se perdeu. E outra palavra, assim, que é usada também é ofuscar, não é? Muitas vezes a questão é que no caminhar da vida dele, as coisas ofuscaram para ele, não é? Então, nisso ele foi perdendo esse tato que Deus tinha dado, né? No crescimento, na fama. Muitas vezes isso aí pode tirar até o temor que as pessoas têm por Deus. Pode tirar o temor. Não é? O temor é uma forma de medo que chama temor, que é um medo que ele não é ruim, mas é um respeito, e a pessoa tem o respeito. E muitas vezes ela vai caminhando, ela pode ofuscando esse respeito. E chega a um ponto, não é? Vai ofuscando. Nós temos aqui uma participação da Márcia, aqui de Belo Horizonte. Ela diz assim, gostaria de uma palavra sobre como que eu posso impactar as pessoas que estão no poder e que usam a autoridade para oprimir as pessoas. E aí, o que vocês acham? Olha, talvez você não possa impactar essa pessoa de uma maneira direta, até porque né? Você não está tendo um contato com essa pessoa. Mas você pode gerar esse impacto na vida dessa pessoa, primeiro orando por ela. Então, a sua intercessão por essa pessoa pode gerar um impacto na vida dessa pessoa. Não um impacto direto, já que você talvez não tenha acesso a essa pessoa, né? Então, muitas vezes, nós vamos impactar aqueles com os quais nós nos relacionamos ou temos a oportunidade de transmitir a ela aquilo que nós aprendemos.
Se essa pessoa ela está muito distante de você, talvez você não consiga impactar essa pessoa de uma maneira direta. Mas você pode impactar essa pessoa de uma maneira indireta. Primeiro, é aquilo que o Guerra acabou de ler no item 2. Qual é a contribuição que eu posso dar? Essa é uma maneira de impactar. Qual é a contribuição que eu posso dar para a minha nação hoje? Qual é a contribuição que eu posso dar para a congregação onde eu estou? Qual é a contribuição que eu posso dar para a cidade onde eu moro? Qual é a contribuição que eu posso dar para a minha família? Então, em todos esses aspectos, há uma contribuição, há algo que você possa fazer, mesmo que seja pequeno. Então, mesmo que você não veja o resultado final disso, né? Então, como, já que vocês falaram em matemática no princípio, né? A teoria das asas da borboleta. Então, há uma propagação, mesmo que ela seja invisível, né? Mas essa onda se propaga. Então, a obra do bem, ela se propaga também. Então, se você tiver essa consciência de que, mesmo não tendo uma relação direta com essa pessoa que está nesse poder, mas você pode fazer alguma coisa aqui para mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E isso vai gerando impacto e vai gerando a corrente do bem. E isso pode começar com você através de uma ação simples, né? Então, a gente pode fazer? Sim. Sempre há algo que se possa fazer. Oração, né? Não, sem contar a oração. A oração, né? Forte. Né? Temos a participação aqui pelo WhatsApp. Ela diz assim, ó, moro numa zona rural do Espírito Santo, em Muniz Freire, e através da Oi TV tenho o privilégio de assistir vocês. Que Deus abençoe, tenho aprendido com as ministrações e procuro abençoar com o que aprendo pela Rede Super. Louvo a Deus pela vida de todos os pastores e apresentadores e a paz de Cristo na vida de vocês. Meu nome é Priscila de Valverde, sou de São Simão do Espírito Santo. Né? Bênção, chega longe, né? Graças a Deus, né? Isso é muito bom. Um abraço para a Priscila, todo mundo ali do Espírito Santo. Nós temos uma outra pergunta aqui. Na realidade, diz assim, ó, paz do Senhor, eu adoro pregar. Será que esse é o meu chamado? O DDD 77, deve ser interior da Bahia, por aí. Olha, se você tem prazer nisso que está fazendo, primeiro é que todos nós fomos chamados para pregar de uma maneira ou de outra, né? Uns muito eloquentes, outros menos. Uns vão subir em plataforma, outros vão subir no tamborete, outros não vão subir em lugar nenhum. Lugar nenhum. Né? Tá Mas certo. vamos, não é? É lógico, com certeza. Como Paulo diz, em tempo e fora de tempo. tempo. Fora de tempo. Né? Agora, como você vai identificar isso como o seu chamado ou como a base, né, do seu chamado? À medida que você for cada vez mais sendo usado por Deus e à medida que você for dedicando cada vez mais e crescendo nisso que você tem feito. Então, se você gosta de pregar, você vai precisar crescer no conhecimento da palavra de Deus. Você vai buscar a unção do Espírito Santo de Deus, os dons do Espírito de Deus, para que a sua pregação ela venha junto com sabedoria, conhecimento e poder. Amém. E aí você vai realmente fluir cada vez mais. Em nome de Jesus, né? Então vamos lá na nossa próxima, que é saber o que desejamos realizar. Não é? Isso aí também nós precisamos de, dentro da sabedoria, né? Igual essa pessoa, né, nos perguntou aí sobre a questão de pregar e tudo. Nós temos também que saber, isso é interessante, o que nós queremos realizar. Né? Eu tenho que ver o que eu quero realizar. Porque quando, né, Salomão pediu a Deus ali sabedoria, o que veio na mente de Salomão? Eu preciso de sabedoria para direcionar esse povo aqui, que não é fácil. Sim. Não é?
Então ele sabia o que ele queria realizar, que era sabedoria para poder cuidar daquele povo. E muitas vezes nós não sabemos como orar e como pedir ao Senhor. Né? A Bíblia fala, pedir e dá-se-vos-á. Mas eu tenho que saber pedir. Não é? Muitas vezes nós não estamos sabendo o que eu quero realizar. Isso sim, né? Que nós temos que saber. Não é? Nós temos uma outra participação ao vivo, que é a Mônica, né, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Mônica. Pronto, serei. Alô, Mônica, boa tarde. Boa tarde. A paz. A paz. Pois não? A minha pergunta seria o seguinte. Sim. Assim como o rei Davi pecou e o pecado dele foi mulheres, né? Foi mulher, né? Ele caiu nessa área de adultério. Sim. Salomão também teve o mesmo pecado do pai dele, foi influenciado por mulheres. Sim. Né? Foi um pecado também nessa área. Exato. Sexual. Né? E como ele se deixou influenciar e ele caiu, por acaso isso não foi um espírito hereditário que passou de uma geração para outra geração? Se isso pode acontecer nos dias de hoje, e pode ser esse o pecado de Salomão, e que isso tem acontecido com muitas pessoas, que mesmo tendo a graça de Deus, tendo experiências com Deus, a pessoa pode cair em determinada área se ela não vigiar? Claro, com certeza. Mas nós vamos dar mais detalhes para você. Obrigado, viu, pela sua ligação, Mônica. Um excelente dia, paz. A paz. Mônica, eu gostaria de sugerir a você uma sequência de temas que a gente trabalhou há algum tempo atrás sobre essa questão específica de herança espiritual ou até mesmo de maldição ou pecados que passam de uma geração para outra geração. Então nós ficamos uma semana trabalhando especificamente sobre esse assunto. Mas eu quero agora, você focou a sua pergunta numa relação de Davi e numa relação com Salomão, seu filho. Então, o pecado de Davi, ele foi o pecado de adultério que acabou gerando um assassinato. O pecado de Salomão não foi adultério. O pecado de Salomão foi a idolatria. Esse foi o pecado de Salomão. Salomão, ele se permitiu, por causa das muitas mulheres e para agradar as muitas mulheres que eram deles, Salomão não ficou com... Na Bíblia não diz que Salomão em momento nenhum cometeu adultério. Ele tinha, sim, só concubinas 1000, mas eram deles. Ele tinha direito sobre elas. Então, ele tinha, né, aquele tanto de esposas. Então, mas eram deles. Ele tinha direito sobre elas. O problema não foi a questão sexual. A questão foi que ele deixou o seu coração ser contaminado pelas suas mulheres e esposas, ou esposas e concubinas, em lugar de Deus. Ele não somente permitiu que as suas concubinas e esposas adorassem a outros deuses, como ele próprio adorou outros deuses. Esse foi o erro de Salomão. Então, claro que esse erro de Salomão tem muito a ver com algumas situações que ele permitiu por causa da convivência com essas mulheres e colocou o seu foco, né, e a sua fonte de prazer em outra coisa que não o Senhor. Mas foram dois pecados bem distintos. Então não foi o mesmo, o pecado de Davi não foi o mesmo pecado de Salomão. Agora, é possível que essa atmosfera espiritual que veio por causa do pecado de Davi tenha influenciado a vida de Salomão? Com certeza. Não só de Davi, mas a própria Batseba, porque a gente bate muito em cima de Davi, mas Batseba também. Davi não cometeu um adultério sozinho, né? Então nós estamos igual aquele caso. Senhor, ela foi pega em adultério, mas ninguém levou o homem junto, né? Não levou o homem, não. Só a mulher, né? Só a mulher. Então a gente bate muito em cima de Davi, mas Batseba também adulterou, né? Independente
do uso de poder, que a gente já até discutiu aqui antes, né, que Davi tinha, mas eu queria deixar isso claro para você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.